É difícil falar sobre luto, não falar sobre perdas. São coisas diferentes e coisas convergentes. O luto na nossa sociedade supersticiosa, aí a gente tem que falar um pouco sobre morte. Morte no hospital não se dá o nome da morte. O paciente ficou no leito do hospital. Aí as Forças Armadas diz, ele tombou pela pátria. A gente diz no meio cristão, foi promovido. E luto nisso. Luto é aquela ausência que cada um vai passar de modo diferente, a partir da notícia da morte. Por exemplo, um vai providenciar toda a burocracia daquele que morreu, o outro desmaia, o outro vai ligar para 1.000 pessoas, a outra pessoa vai receber 1.000 pessoas, cada um. Agora, depois, aí é o processo do luto. Mas o luto, por mais que a gente seja cristão, acredita em ressurreição, é um choque de realidade muito sofrido. Porque, às vezes, por exemplo, eu perdi meu pai e minha mãe. Até hoje eu fico, de vez em quando, puxa, eu podia ter conversado isso com ele, ter conversado isso com ela. É uma coisa que a gente vai aprendendo mais a trazer a memória que traz esperança, como Jeremias fala, mas, ao mesmo tempo, não tem fim o luto, porque esse trazer a memória é trazer a pessoa um diálogo imaginário para algo imaginário. Bendito quando é trazer a memória que traz esperança. A vida é cheia de perdas e ganhos. Infelizmente, a gente vive numa sociedade consumista que só valoriza o ganho. E a perda é tido como um insucesso, como um fracasso. Nessa questão de perda e ganho, eu tenho trabalhado tanto na logoterapia como na psicologia em si, que não há perda sem ganho e não há ganho sem perda. E é por isso que, sabiamente, Deus coloca amar a Ele sobre todas as coisas. Eu tenho dito o seguinte, há pessoas que colocam traumas, abusos e problemas num altar. Aí Deus diz, me ama em primeiro lugar, que eu vou te ensinar a amar, perder e ganhar. Então, quando a gente coloca o que não aconteceu como a gente esperava num altar, a gente deixa de lado a quem realmente merece o altar. E Deus é graça, não é mérito de ninguém, não é mérito meu nem de ninguém. Então, essa graça na perda vai fazer uma diferença. Essa graça no ganho vai fazer a diferença. Rapidinho compartilhar dos meus pais. É claro que eu chorei, de vez em quando choro, sinto saudade, mas sabe, o trazer a memória me dá esperança. Eu trabalhei muito comigo e com Deus, e hoje eu só lembro de coisas legais que eles fizeram. Eu não fico remoendo mágoa, ressentimento de coisas que aconteceram. Como eu já tive paciente, 10 anos que o pai tinha morrido, ele já estava com 60 e o paciente ainda estava com mágoa.
Então, esse trazer à memória o que traz esperança, o ganho que foi ter o meu pai e minha mãe. Trazer à memória o que traz esperança, a perda que foi eles irem embora. Então, esse equilíbrio que é dado pela graça, é dado por a gente fazer psicoterapia, a gente passar como paciente, tudo isso vai, a gente ouvindo tanto sofrimento dos pacientes, e no meu caso, aconselhando-os também. Então a gente não fica centrado no umbigo da gente, e a gente não fica sentado só nos ganhos. A vida é cheia de perdas e ganhos. E quando há ganhos, há perdas. E quando há perdas, há ganhos.